Olá pessoal, meu nome é Flávia Trajano, você já deve me conhecer lá do Facebook, Jejum Intermitente Sem Mitos, também do Instagram. E agora eu tô aqui também no YouTube para derrubar esses mitos sobre o jejum, agora olho no olho. Então vai deixando seu joinha nesse vídeo e segue que toda semana nós vamos ter conteúdo exclusivo sobre jejum. O jejum vem sendo muito mal falado, debatido, caluniado, tem muita informação errada e desavisada sobre o jejum. Por quê? Hoje, no cenário que nós temos, ficar sem comer parece algo bizarro, né? Mas se a gente for pensar, será que os seus avós, quantas refeições por dia eles faziam? Pensa nos seus bisavós ou nos seus tataravós. Será que eles comiam uma barrinha de cereal a cada 3 horas? Será que eles tinham toda essa abundância de alimentos como a gente tem hoje? O jejum é muito criticado por muitos profissionais. A maioria que é contra o jejum, eles não têm nenhuma experiência clínica. Como eles não acreditam, eles não passam para os pacientes. E como eles também nunca praticaram, dificilmente eles vão ter o conhecimento se aquilo funciona, se emagrece, se não emagrece, enfim. Mas vamos agora falar de alguns mitos que mais te deixam com medo de fazer o jejum. Primeiro mito. O jejum coloca você no modo de fome. Jejum é diferente de passar fome. Jejum, você sabe a hora que você inicia o seu jejum e a hora que você vai se alimentar. Você se planeja. Agora, a fome é muito diferente. A pessoa que passa fome, ela nunca sabe quando ela vai fazer a sua próxima refeição. Ela não tem a possibilidade de escolher o que ela vai comer e quando ela vai comer. Então, jejum é muito diferente de fome. Outro mito muito falado é o jejum faz você comer o dobro. Será? Alguns hormônios como diminuição da insulina, o aumento do glucagon, aumento de adrenalina, na verdade eles têm um efeito aí que diminui a sua fome de forma natural. Ou seja, alguns estudos que a partir de 18 horas de jejum, as pessoas relatavam que elas sentiam menos fome do que nas primeiras horas após a última refeição. Ou seja, o jejum tem uma reação metabólico hormonal que te deixa com menos fome. Outro mito, o jejum vai fazer você perder músculo. Mas vamos pensar, o tecido muscular é um tecido construtivo, é um tecido de sustentação juntamente com os ossos. É como se fosse uma estrutura, sabe a parede da sua casa? O músculo tem uma função também de segurar, de ajudar na sustentação do seu corpo. A gordura é um tecido de armazenamento. Se você come calorias a mais do que o seu corpo precisa, esse número de calorias extra vai ser armazenado como fonte de gordura, porque o seu corpo queimaria músculo se ele armazena gordura como fonte de energia. Isso não faz nenhum sentido. O jejum priva o corpo de nutrientes. Esse é outro mito. O jejum intermitente não causa isso, até porque você vai escolher um momento em que você vai se alimentar. E no período da sua alimentação, você vai comer os nutrientes necessários para o seu corpo. Então é jejum intermitente e não jejum permanente. Outro mito, o cérebro precisa de glicose para funcionar. Obviamente, o cérebro precisa de glicose, mas quando você faz um tempo de jejum, por exemplo, já pensou se quando você dorme e todo o estoque de glicose do seu corpo fosse esgotado, você não acordaria, certo? Você ficaria demente porque o teu corpo ia ficar sem glicose. Tá vendo como não faz sentido? O teu corpo, em momentos em que você não recebe alimentos, você não come carboidratos, o teu corpo é capaz de fabricar essa glicose para o teu cérebro. Ou seja, a mãe natureza é muito sábia. Se fosse assim, com poucas horas sem um alimento ou sem carboidrato, nós ficaríamos letárgicos, dementes. E isso não acontece. O que eu quero dizer para vocês é que muito do que falam do jejum são mitos. Por isso eu resolvi criar essa plataforma para explicar que muito do que se fala tem pouca base científica e pouco se conhece porque foi uma prática milenar, mas por causa de tanto alimento que existe hoje no mundo, essa prática foi esquecida, né? Vamos imaginar o porquê. Pense num cenário há 100, 200 anos atrás, onde essa disponibilidade de comida não existia e as pessoas sobreviveram
a humanidade foi evoluindo e nós estamos aqui hoje para destruir todos esses mitos sobre o jejum. Precisamos de estratégias inteligentes para termos saúde e fazermos boas escolhas alimentares. Até mais!